Olá pessoal, tudo bem? Bom, fiquei sumida por esses dias, né, meses, porque eu tô estudando, então você fica sem tempo até pra família, vou falar a verdade pra vocês. É, bom, vou fazer um relato rapidinho de uma das minhas experiências, né, que eu tive com Deus, mas antes, deixa eu explicar pra você como foi que aconteceu. Antes de eu ser batizada com o Espírito Santo, eu pensava como é ouvir a voz de Deus, né? Como será que ele fala, a pessoa sente, né? Então, deixa eu te explicar o que aconteceu. Assim que eu aceitei Jesus, sem ser batizada no Espírito Santo, e nem nas águas, eu comecei a namorar com um rapaz que ele era da congregação. Ele, na congregação, o pessoal não é recém-convertido, é testemunhado, né? Eles falam. Então, ele, aos olhos de Deus, ele era a menina dos olhos de Deus, porque ele tinha acabado de aceitar Jesus, estava no primeiro amor. E eu já tinha aceitado Jesus, mas eu ia, não ia, entendeu? Eu tava assim, né? Passando pelaquela prova que vocês sabem, né? Que a gente passa mesmo. Então, e o inimigo jogou um laço em mim. Eu caí porque eu convidei ele para ele visitar a congregação que era próximo da minha casa. Nessa época eu morava sozinha e ele morava sozinho, só que ele morava longe da minha casa. Lá na região que eu morava, os ônibus encerravam 9h30, não tinha um ônibus mais. Então ele foi, terminou o culto, o ônibus não chegava, eu ofereci para ele dormir na minha casa lá. Então ele foi, dormiu. Aí você sabe, né, o que aconteceu. Então caímos, beleza. No dia seguinte, quando eu fui tomar banho, ele já não estava, eu fui tomar banho. Sabe quando você canta no chuveiro e você escuta o seu som e aquele eco no chuveiro? Bom, eu estava tomando banho e estava cantando um louvor que eu tinha colocado na rádio. Nessa hora, uma voz, ela falou bem assim. Tinha um eco no banheiro e é como se tivesse alguém lá dentro. E essa voz, ela tomou conta do banheiro. Essa voz, ela falou bem assim: não estou me agradando de ti. Pare com isso, ou farei de ti o que fiz com Jó. Quando ele falou isso, a voz sumiu, ficou barulho de chuveiro, era como se eu tivesse saído do corpo, tivesse voltado, é assim, foi um negócio muito estranho. Aí fiquei pensando, caramba, acho que Deus me repreendeu, hein? Porque farei contigo o que fiz com o meu servo Jó. O que aconteceu com Jó tudo que aconteceu com Jó foi permissão de Deus, entendeu? Então, mas aí, né, eu fiquei naquele desespero, né, e entrou por um ouvido, saiu pelo outro. À tarde, liguei para a pessoa, porque a gente estava namorando fazia 6 meses, liguei para a pessoa, Deus deve ter falado algo para ele. E Deus sabia que de repente eu seria um pouco firme e não iria ouvi-lo. Eu liguei para ele falou assim, não foi certo o que a gente fez no dia anterior, então acho que seria melhor cada um pro seu lado, não sei o que. Comecei a chorar, né? Beleza. E de tanto eu persistir, Deus fez com que eu perdesse o emprego, a casa era alugada e eu tive que devolver a casa de aluguel. Então, o que eu aprendi com isso? Deus, ele tem várias formas de falar com a pessoa. Tem pessoas que Deus só de tocar no coração, a pessoa já sabe que Deus está falando. Tem pessoas que Deus, ele tem que falar em alto som. E quem está do lado, lógico, quem está do lado não vai ouvir, mas você sente que aquela voz estremeceu o local, entendeu? Tem uma passagem na Bíblia aqui, eu separei aqui, deixa eu pegar para vocês. Que aconteceu isso com Moisés. Entra lá, Deuteronômio 3, 26.
Todo mundo sabe da passagem de Moisés, né? Moisés tirou o povo do Egito, e o povo errava, Moisés ia lá, clamava, aí Deus queria destruir o povo, mas só porque Moisés ia lá, clamava, então Deus falava, tá bom, por causa de você eu não vou destruir, tá bom, por causa de você eu não vou destruir. Então o que aconteceu? Quando, enfim, eles chegaram na terra prometida, Moisés se alegrou, porque ele queria passar. E Deus falou que ele não ia passar. Entra lá em Deuteronômio 3:26 e veja o tom da voz que Deus falou com Moisés. Eu acho que a maioria das Bíblias deve estar igual, mas o tom, olha o tom. Eu vou ler aqui, ó. Permite-me, é o 25, tá? 3:25, Deuteronômio. Permite-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra que se encontra do outro lado do Jordão, a esplêndida região montanhosa e o Líbano. Contudo, por vossa causa, o Senhor se irritou-se contra mim e não quis atender às minhas súplicas. Respondeu-me apenas, olha o tom que Deus usou com Moisés, basta, e não me fales mais nada a esse respeito. Sobe, pois, ao ponto mais alto das colinas de Pisga e observa a paisagem que se avista ao norte, para o sul, a leste e para o oeste, e vê a terra com os teus próprios olhos, porquanto não vais atravessar o Jordão. Entendeu? Então, assim, para Deus é não, não. Se é sim, sim. Se você pede alguma coisa para ele não te responde, se ele não respondeu, ele está trabalhando em cima. Se ele falar, este homem não é para você, não é. Esse emprego não é para você, não é. Se você insiste, você vai quebrar a cara. E assim, a punição de Deus, ela é severa. Então eu resolvi fazer esse vídeo assim, bem curtinho, né? Mas foi uma experiência que eu tive. E às vezes a pessoa fica, né? Recém-convertida, ou às vezes está anos na presença do Senhor e bate aquelas dúvidas, né? Porque, eu oro e Deus não me responde, e às vezes Deus dá sinal e a pessoa não escuta, às vezes Deus envia uma pessoa estranha, manda uma palavra, a pessoa não pega, ela quer ouvir a voz de Deus, mas Deus está dando vários sinais e ela não percebe. Então, assim, a partir do momento que Deus para de falar com você, pode ter certeza que ele já largou a mão, entendeu? Então, é isso aí, pessoal. Eu vou tentar fazer mais vídeos, porque eu tenho bastante novidade, assim, coisas que aconteceram comigo, de experiências, né? E é bom a gente repassar, né? Então, é isso aí. Obrigada, gente, tá? Então, boa tarde para todos. Tchau, tchau.